Quinta-feira, 25 de maio, e como podem ver pelo thumbnail, hoje o dia é sem dúvida da Nvidia. O mercado hoje está a ser sustentado por uma cotada num dia só. Basicamente a Nvidia está quase a chegar ao valor do $1 trilhão. Apresentou resultados ontem. Os resultados foram bastante animadores, principalmente tendo em conta que eu não fiz entradas. Eu sei que, por exemplo, o Luís fez uma entrada, arriscou a lotaria dos resultados, mas tendo em conta aquilo que se esperava que era o setor dos computadores, gráficos e assim, tem caído, mas havia uma expectativa quanto à questão dos chips para a inteligência artificial, e nesse aspecto a Nvidia fez uma aposta, creio que foi há 2 anos, e ela simplesmente rebentou. E rebentou em que sentido? Apresentou o earnings per share, ou seja, os lucros por ação estão iguais ao do trimestre do ano anterior, são praticamente iguais, um bocadinho mais baixos. Ou seja, é uma métrica, o earnings per share, lucros por ação, que para empresas que são de crescimento, que investem, não se deve ter muito em conta. Outra métrica que era o price to não, era basicamente era os lucros para o custo da ação, era ao contrário, é inverter, em vez de dividir basicamente os lucros pela ação, divide-se o preço da ação pelos lucros que deu. Diziam que era dos mais altos do mercado, que ela estava destinada a cair porque tinha lucros mais elevados. Não se esqueçam, os lucros não eram mais elevados que o valor da ação. O valor da ação é que era muito elevado face aos lucros que davam, e basicamente hoje acrescentou mais 30% a esse indicador. Isto significa o quê? Significa basicamente que a inteligência artificial é, sem dúvida, o tema que está em voga. O ChatGPT eu já o uso para algumas tarefas. Claro, os americanos usam muito mais porque principalmente tendo em conta aquilo que eles pagam, porque existem 2 versões ChatGPT, uma gratuita e a versão 4.0, salvo erro, que é aquela que é paga por subscrição. Essa consegue lidar com imagens e tudo. A questão é as tarefas do dia a dia. Eles são mais inovadores do que nós e usam até para responder a e-mails. Basicamente copiam um e-mail, colam e diz: responde tendo em conta isto, isto, isto. Eu hoje, por exemplo, este fim de semana vou ter com umas amigas, e elas estão em Mirandela, vamos a Guimarães, meti os pontos de interesse que elas querem visitar e disse para fazer basicamente o percurso, tendo em conta o horário e tendo em conta o tempo médio que se fica em cada atração, em cada ponto de interesse. E quer dizer, faz algo que antes a nós demoraria umas horas, ou pelo menos 1 hora a fazer, a delinear, a pensar, e ele faz tudo por nós. Ter isto em conta, o que é que vem aí, não é? Porque, como vocês veem, a maior parte das escolas estavam onde? Estavam nos 335. Este era o movimento esperado, caso a Nvidia apresentasse resultados acima da expectativa, e neste momento estamos a ver um aumento das calls para os 400. Muitas calls, hoje não se esqueçam, há muito movimento. Claro, isto não significa que ela vai valer 400 nos próximos dias. Os próximos dias é tipo, temos que olhar para o exemplo da Meta, em que acabou por fazer um ligeiro retracement. Nós nunca sabemos onde é que termina o retracement, mas aquilo que sabemos é que ela vai nos dar sinal para entrar. E quem quiser apostar na Nvidia, apesar de ser arriscado, o gap up é tremendo, 30% quase para esta cotada, é brutal. São 26, mas a questão é que a inteligência artificial tem muitas empresas, como é óbvio. Uma que também foi o Luís, salvo erro, que falou, que é a C3AI, C3.ai.
mas essa é extremamente volátil, vai apresentar resultados em breve. Enfim, lotarias, vale o que vale. Retomando e olhando para aquilo que se passou hoje no mercado, vamos acelerar agora. Basicamente tivemos o quê? Tivemos basicamente as bolsas todas a cair. Aquela que mais caiu foi o PSI. Tudo o resto está a estabilizar. Olhando para a nossa bolsa, tudo a cair acima do 1%, mais ou menos. BCP caiu ligeiramente, 0,5%, e a Altri a subir 1,57%, enquanto a Navigator ficou estável. Creio que voltou outra vez aos 3,47. Eu creio que ontem tínhamos visto que era um double top. Estados Unidos, o mercado está a subir ligeiramente. Deixem-me só confirmar se ainda está a subir. O Standard & Poor's está a subir 0,5%, as QQQs 2%, tudo sustentado numa cotada. Esta, não demora muito, eles vão ter que alterar o tamanho deste bolo. Porquê? Porque a Nvidia passou dos 750 bilhões e vai chegar quase ao 1 trilhão, 1000 bilhões. Então vai ter que aumentar tamanho. Esta vale 3 trilhões, por exemplo, a Apple. A grande pergunta que se devem colocar é porque é que cotadas como a Intel estão a cair? Porque a Intel não tem nada, e a aposta não foi virada para a questão da inteligência artificial. A Micron também não tem, mas vai em solidariedade. A AMD está a começar a tentar dar passos nesse sentido. De resto, temos os setores praticamente todos negativos. Tem algumas cotadas que estão positivas dentro do software, e de resto, eu não sei se houve aqui algumas a apresentar resultados ou não, porque, por exemplo, sei lá, olhamos aqui para esta Equinix e está a subir 3%. As EVs estão basicamente estáveis. Depois de quedas, estão a estabilizar. Setor das comunicações, que vocês podem ver, estão em queda. O calendário, hoje, o que é que tivemos? Tivemos o PIB trimestral acima daquilo que era a previsão. O índice de preços do PIB aumentou ligeiramente. Isto acaba por ser bom para o dólar, e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego ficaram abaixo daquilo que era a estimativa, mas acima dos dados da semana anterior. De resto, não houve assim nada que tivesse um grande peso, não houve uma grande reação, honestamente, a estes dados. Os dados acabam por ser, não sei porque é que está a dar... mas acabo retomando, não é? Os dados acabam por ser sem grande sal, porque basicamente não acrescentou muito. Mas amanhã, agora sim, vamos ter o quê? Eu já vi um dado qualquer, eu não sei se é verdade, vi no Twitter o previsional, ou seja, já estão a antecipar os dados da manhã, não sei. A questão é, dá uma ligeira subida para o índice, para o subjacente, pelo menos, acho que era o subjacente do PCE. Isto, se a inflação aumentar, não se esqueçam, poderá levar a queda. O Filipe partilhou hoje no Discord aquilo que o Charlie Hebdo, ou lá como é que ele chama, basicamente partilhou um gráfico em que o Charlie Hebdo destaca o trajeto potencial das taxas de juros, e o mercado hoje considera que irá haver um aumento de 0,25 pontos, não este mês de junho, mas entre junho e julho. Ou seja, se vocês forem a ver, isto mudou completamente e tem estado a mudar. Há um mês atrás era 8%, não iria haver aumento nenhum, hoje já está praticamente 50-50, ou seja, entre junho e julho aquilo que se espera é o quê? Que a taxa suba para os 5,25. Essa seria o mínimo, 5,50 o máximo. Portanto, tenham isto em conta, o Fed pode não fazer pausa. A data vai ser 14 de junho, em que nós vamos ver a decisão. Isto implica o quê? Implica que o mercado pode continuar lastimável nos próximos tempos. De resto, olhando para o movimento do PSI, forte queda, fechou a gap, foi à zona de suporte e agora vamos ver o que é que faz. Aquilo que nós procuramos é o quê? Uma pausa. Essa pausa implica o quê? Implica que haja pelo menos uma cauda para nas time frames mais baixas, no exemplo que nós seguimos, e é aquela que é
para mim a regra de ouro é a Moving Average a 13, a exponencial. Vocês podem usá-la em qualquer time frame. Nos Estados Unidos funciona perfeitamente, na Europa também, pelo menos daquelas que nós acompanhamos, e enquanto não houver uma estabilização em que começamos a lutar com a Moving Average a 13 e potencialmente irá de 50, ou seja, procurar um bounce que ultrapassa a Moving Average a 13, enquanto isso não acontecer, a tendência é de queda. É isso que o nosso gráfico nos indica e é isso para já que está a acontecer. Em termos de pivôs, completamente bearish. Golden Pocket está nos 5.835 pontos. Estamos a 53 pontos. Estes 53 pontos era mais 1% de queda, portanto vamos dar tempo. Ou acontece algo assim, em que temos um grande flush e depois faz uma grande recuperação, ou simplesmente começa a lateralizar, tal que fez aqui, e depois sim ficamos à procura de sinais para fazer potenciais entradas. De resto, olhando para o IBEX, a nossa bear flag continua-se a desenvolver, rompeu, fechou em mínimos. Eu olharia para os 9.023 CAC, apesar de ter recuperado qualquer coisa, continuamos naquela fase que para já temos uma estabilização em termos de pivôs, não é? Ignorando este aqui para já, mas os 7.222 bulos só acima dos 7.260, e mesmo assim não se esqueçam, bulos até aqui, até este máximo, porque vai apanhar a Moving Average a 50 e depois vamos ver o que é que acontece. A reação hoje em dia é assim. Eu hoje fechei a plug, fechei porque cansei-me dela, e a última vez que me cansei delas, elas subiram umas loucas, né? Mas estou disposto a aceitar isso. A realidade é que eu devia ter vendido quando ela estava nos 8,80, não quis, acabei por vender hoje, porque honestamente ela tem uma gap tremenda abaixo e eu não estou a ver a Enphase a mexer. Apesar da Enphase estar estável, eu não estou a ver a mexer. Portanto, faço uma liquidez para depois decidir o que é que é de fazer. Mas de um ganho de 8% para um ganho de 2%, algo assim, eu deixei de mais em cima da mesa, devia ter gerido, principalmente quando aquilo que eu disse que ia fazer era o quê? Era gerir. Ela vai até à zona de resistência, vende uma parte e deixa o resto a rolar. Não quis gerir, veja o que acontece. Mas DAX a uma hora praticamente a mesma coisa, ou seja, não há um único mercado que nós possamos dizer que está bearish. DAX tem um sinal bastante positivo, que é o quê? Reação na Moving Average a 50, agora esperar que haja um movimento para cima. Standard & Poor's, isto é basicamente a Nvidia que está a assegurar, porque senão o Standard & Poor's caía muito mais, principalmente as QQQs, né, que estão lá em cima, já vieram cá abaixo, aliviou, e está a voltar para cima. Tudo suportado pela Nvidia, como iremos ver. Russell, as small caps hoje fizeram um flush, não há motivo nenhum aparente para isto. Eu volto-vos a dizer, se vocês lerem as notícias, nós temos que usar aquilo que se chama o sentido crítico. O teto da dívida americana continua a ser um tema, facto. A bolsa não cai porque o teto da dívida americana não foi aprovada. Não é por isso que tem andado a cair. A bolsa pode subir se o teto da dívida for aprovado, ou pode afundar se o teto da dívida não for aprovado e houver um default por parte dos Estados Unidos. O indicador que nós seguimos para perceber se é isto que vai acontecer ou não é o dólar, literalmente. Eu vejo o dólar a subir, valorizar, ou seja, a moeda de um país que tem um potencial de default elevado, porque para já ainda não aprovou o aumento do teto da dívida, e o dólar continua a subir. É daquelas coisas que dá que pensar, né? As taxas de juros têm estado a fazer um movimento de subida também devido a isso. Porquê? Porque se houver um default, os juros vão ter que subir, né? É o mesmo que acontece a nós. Enquanto formos bons pagadores, as taxas de juros mantêm-se baixa. Se não formos bons pagadores, os juros acabam por subir. Petróleo afundou, não sei qual foi a notícia que levou a que tivéssemos esta queda, mas afundou literalmente com a abertura do mercado.
A abertura do mercado foi aqui, simplesmente afundou. Agora aquilo que nós temos que procurar em termos de estrutura é o mesmo para todas as outras. Claro, vejam o fecho, pode recuperar, mas perder a moving average a 13 quando se tenta inverter não é bom sinal. E para já o trajeto continua a ser de mínimos mais elevados e máximos mais elevados, mas hoje está a assustar. Quanto a Bitcoin, para já nada. Ontem caiu forte, hoje fez ou pelo menos está a fazer a tentativa de inversão, martelo, ver como é que termina também. Setor das QQQs tecnológicas, lá em cima, exatamente igual às QQQs, temos a Consumer Discretionary que está a cair ligeiramente, a energia a afundar, a solar a tentar recuperar agora, e depois temos as financeiras que estão também numa zona importante de suporte, ver se aguentam. Green Volt fez uma doji e fechou abaixo da moving average a 13, para já complexa. Volto a dizer, o ideal é esperar 6,55. Meterem-se no meio desta confusão é andarem a ficar positivos até aos 6,48 e depois voltarem para baixo até aos 6,20, 6,31, não é? Não compensa. Neste momento não compensa. A 1 hora continuamos com uma estrutura muito difusa, rompemos a moving average, logo a seguir perdemos, depois voltamos a romper, logo a seguir perdemos. Isto foi hoje, ou seja, a abertura foi aqui, rompemos e depois afundou tudo. E por isso é que eu digo, é muito chato. Está bom para day traders, e os day traders também não estão muito contentes. Não se esqueçam, o que é que um day trader quer? Quer isto. Eles não querem isto. Estes scalps diários, isto não ajuda ninguém. Porquê? Porque basta errar uma entrada que os stops são ativados e eles já não fazem dinheiro no dia, literalmente. Se nós formos a ver às 8 horas, ela deu aqui um lamirezinho de queda, depois fez um double bottom, creio, double bottom aqui, eles diziam, ok, então eles entraram e tiveram que sair aqui, literalmente, aqui. Porquê? Porque perdeu estes pivôs. E este ganho, que basicamente foi umas 3 horitas de trabalho, como diz o outro, é 1,3%. Eles não querem isto, eles querem isto. É isto que eles querem. Portanto, para já, eu diria que as coisas estão complexas. Acima dos 6,55 teremos então um movimento bull. EDP renováveis, enfim, eu não sei qual é. Tem aqui uma notícia de há 8 horas atrás, não sei se isto é relevante ou não. Basicamente diz que transferiu 25% daquilo que detinha da Principal Power, é uma empresa, para a Ocean Winds. Se deu 25 para ganhar 25 noutra, não sei. A questão é, continua bearish, para esquecer, e o mesmo acontece com a EDP, que chegou a uma zona de suporte, mas não esqueçam, o pivô está aqui, é a parte mais importante, é esta. É natural que estabilize, está a ficar oversold, é natural que haja bounces, mas tem que ser tratado como bounces. Aliás, aquilo que eu vos diria é tão simples quanto isto. O bounce poderá acontecer amanhã se romper os 4,58, 4,59. Não se esqueçam, gap ups vão ser vendidos. Se abrir aqui em baixo, começar a romper, o sinal de entrada é aqui, mas o sinal de saída é mais ou menos nos 4,61. Olhando agora para o BCP, fez um martelo. Vamos ver como é que se resolve amanhã, porque estamos abaixo de uma resistência. De resto, o sentido continua a ser bearish, não é? E quando o sentido é bearish, apesar de estar a fazer a bull flag, ela continua a fazer bull flag. Por muito que as pessoas, e eu volto a dizer, é horrível apanhar estas bull flags, não é? Primeiro porque elas podem resolver para baixo. Não é garantido que vai subir, mas a questão é, nós nunca sabemos quando devemos de entrar, mas serve o mesmo para todas as outras. Começando a romper os 21,51, olhamos para as moving averages até lá, complexo entrar. Galp, com o movimento do petróleo, caiu, perdeu o pivô, literalmente, mas fechou acima. É uma bull flag e é uma
questão que temos que pensar, né? Isto está bom para day traders, não está para quem quer investir e apanhar um swing. Quem quer investir e apanhar um swing vai ter que ter muita paciência. Para já é natural que continue aqui assim nesta amplitude. Caso perca o mínimo de hoje, vem em direção aos 10, 13. A nós fez um gap up e veio por aí abaixo, fez um novo mínimo, ou seja, o bounce está feito e continuamos a fazer o trajeto de queda. Aquilo que nós queríamos, e é aquilo que está aqui desenhado, era basicamente fazer o quê? O mínimo mais elevado. O que é que fizemos hoje? Fizemos um novo mínimo. Basicamente fizemos isto. Se fizermos isto, quer dizer, podemos começar a fazer aquela estrutura de bounce, começar a lateralizar, mas para já a estrutura de uma forma genérica é bearish. CTTs, idem aspas, não mudou nada. Jerónimo Martins, ontem tínhamos aqui um martelo numa zona de proteção, hoje estamos no limite da Bollinger Band, fizemos um martelo invertido que, volto a afirmar, apesar de ter havido pressão de vendedores, não é? O preço tentava subir e os vendedores começaram a baixar o preço. A realidade é que esta vela também é indicativa de um potencial de inversão. Estando na parte inferior da Bollinger Band, é um ponto interessante. Porquê? Porque normalmente fazemos bounce aí. Como é óbvio, pode acontecer o mesmo que aqui, né? Furar e simplesmente continuar a cair. Mas isto não é assim tão comum quanto isso. Aquilo que é comum é batemos, caímos, batemos, caímos, batemos, caímos. Vamos à parte inferior, subimos. Isto é o comum, ok? Portanto, estejam atentos. Para já, o ponto de interesse seria aos 23,12. Sonai está a fazer paragem, fez um novo mínimo, fez um novo máximo. Estamos com muita indecisão. Como é óbvio, acima dos 0,95 vem em direção aos 0,96, abaixo principalmente deste mínimo, que é o mínimo com maior volume, ou seja, os 93,50 hoje fez um double bottom, ou seja, rompendo esta zona, viremos para aqui. Altri, Doge também não chegou à moving average. Eu não diria que ela está bearish, ela está a fazer um bounce tremendo depois do dividendo, não se esqueçam, foram 17% de queda, né? Agora, vocês estão a ver pela ação do preço de hoje, né, que isto disparou para tudo que é lado. Em que sentido? Em que sentido de que praticamente quase que chegávamos aqui a furar o pivô. E eu digo praticamente porque faltou muito pouco. E isto faria com que quê? Faria que quem quisesse antecipar o pivô, quer dizer, sair aqui com a Bollinger Band e a linha tendência não valia a pena, mas quem quisesse antecipar o pivô foi apanhado com as calças na mão. Não furou, nem sequer lá foi e depois começou a inverter. Mas é um movimento muito aborrecido, muito aborrecido. Principalmente porque se nós formos a ver quem entrou aqui neste ponto, basicamente chegou a estar a ganhar 3,15 e depois viu-se a perder 1%. Portanto, é complexa, mas para já ela está a subir e a Navigator a uma hora, como vocês veem, tem estado a lateralizar. Nós não tínhamos visto no Investing que ela tinha ido aos 3,47. O segundo que está aqui, foi nesta. Não, o segundo está aqui, não foi lá. Pouco importa. Segundo o que está aqui, ela não foi lá. Eu não estou louco, pois não? 3,47. Ela foi lá. Segundo, talvez seja por arredondamento. Irrelevante. A questão é, para já, o que é que nós temos? Mínimos mais baixos. Mesmo que consideremos este um 4 quadruplo top, quádruplo, um topo quádruplo, as coisas não estão muito bullish. É um facto. Eu creio que foi o Felipe que ontem fez tão, tenho a certeza. Eu vejo as coisas na diagonal e depois vão ficando restos da memória. A grande questão é as coisas estão complexas nesta amplitude toda. Elas estão extremamente complexas. Eu entendo quem faz investimento e se vê a ganhar. Basta ver o exemplo, né? Eu na Plug estive a ganhar
8%. Eu na NIO estive a ganhar 8% e hoje sou capaz de estar 8% negativo. Tudo porque não quis fazer lucros. São poucos, então agora ficas com nenhuns. Para já também bastante complexo. Acima dos 3,47 teremos um movimento bastante interessante e depois temos aqui então a Mota-Engil, bearish engulfing, perde o pivô, tomou decisão, à partida iremos aos 1,87 e a REN que hoje fez movimento. E eu quando a vi de manhã, ainda vi aqui e ela começou a reagir e disse, vai voltar para cima. Não, é um flush e lá veio para baixo e com volume. Ou seja, vamos continuar a descer. À partida é isso que vai acontecer. Se viremos ou não aos 2,41 é esperar para ver. Aquilo que nós estamos a ter é uma sequência de flash muito forte, portanto, para já, é aquilo que eu costumo dizer, né? Quem entra para dividendos não se aborrece com o preço dela, aquilo que era o dividendo. Olhando então agora rapidamente para as americanas, vamos olhar aqui para a Nvidia. Esta amplitude do dia 2 é importante, porquê? Porque não é pequena, são 7%. É expectável que exista, e nós podemos meter aqui 5 minutos para vocês verem, que exista pressão vendedora nos primeiros minutos. A grande questão é, para quem achava que, ok, eu perdi o barco, vou entrar quando? Vou entrar aqui. Ainda dá para ganhar uns 3%, creio. 2,5%. Ela está a dar aquele sinal assim meio aborrecido que poderá cair. A grande questão é esta. Vamos procurar e vamos meter 1 hora e vamos procurar a reação que a Meta teve, porque é um bom exemplo. A Meta, quando apresentou resultados, fez a mesma coisa, não é? E fez o quê? Basicamente andou aqui a lateralizar, depois caiu mais um bocadinho, e depois tem feito uma escadinha, que é daquelas escadinhas horríveis, não tenham dúvidas. Mas, quando se faz um gap up, principalmente uma cotada que supostamente está sobrevalorizada, aquilo que acontece é elas lateralizarem. Acho que quem faz vendas, e não é pacífico que se deva fazer vendas quando um gap up é enorme, logo na abertura, não é pacífico, não é garantido que vai ser a melhor opção, mas a maior parte das vezes eu acredito que acaba por ficar satisfeito. Faz os seus lucros e depois fica à espera para ver o que é que o barco indica em termos de movimento. Como é óbvio, a Nvidia para já, e tendo em conta que as calls andam todas nos 400, para já o potencial da Nvidia é andar aqui a martelar, literalmente. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. O dia em que perder este mínimo dos 366, as coisas podem se complicar, mas vamos ver como é que a Moving Average a 1 hora reage. Até lá ela vai se deixar aproximar. Caso rompa o máximo 2, já vai continuar a ir. Vocês já sabem qual é o potencial. A AMD solidária tem estado mais quietinha em termos de amplitude. A amplitude da AMD hoje foi basicamente daqui até aqui. Então, bem mais quietinha. Fechou esta gap. Eu creio que fechou a gap de forma perfeita. Foi de forma perfeita, porque ainda veio aqui aos 115, que era a zona de suporte. Esta linha já cá estava ontem, vocês podem verificar no vídeo de ontem. Isto não significa que é garantido que vai lá e que faz bounce. Coincidiu, mas a grande questão é, para já não está bearish, está a subir ligeiramente com o volume a diminuir, está completamente overbought. É natural que haja um retracement. Natural não implica que seja obrigatório. Portanto, vamos ver. Eu para já vou manter as minhas e ver o que é que acontece. O ideal, sendo trader, era fazer o quê? Era vender, esquecer. Era vender, esquecer. Se eu aqui, quando entrei, a ideia era, vais barrar aqui e vou começar a ficar preocupado. Agora eu olho, posso tirar isto daqui, agora eu olho e vejo que a barreira está nos 121 e potencialmente nos 124. Já não falta muito, né? Micron andou aqui a assustar. Eu até meti aqui o aviso, porque aquele aviso, vamos meter aqui a 15 minutos, o aviso basicamente era antecipar este mínimo para eu receber o aviso e saltar fora caso for este mínimo. Porquê? Porque as coisas iam ficar bearish. Ia haver um bounce, para já está a ver, está a bloquear aqui nos 69.
poderá subir, poderá não subir, não faço a mínima ideia. Neste momento é aquela que eu estou mais preocupado em termos de gestão, porque quero mesmo gerir. Depois de me ter queimado na plug, quero gerir. Porquê? Este máximo devia ter servido, principalmente esta zona, devia ter servido suporte e não serviu. Devia ter servido resistência e não serviu. Esperar para ver. A zona marcada para o destino, ela chegou lá e atingiu, portanto, eu hoje ao final do dia vou decidir se salto fora desta ou não. Honestamente, uma ou outra, né? Eu tenho que tomar decisões, porque não decidir é vê-las cair. Fintechs hoje estão todas a cair, vale a pena para já olhar para as fintechs. Elas estão a estabilizar neste momento. A Palantir é aquela que está melhorzinha. A Palantir subiu também, tendo em conta que, apesar que eu volto a dizer, a Palantir não é uma empresa de inteligência artificial. A Palantir é uma empresa de data mining, em que basicamente recolhe um sem fim de dados, trata os dados, transforma em informação para depois os gestores decidirem. Mas supostamente tem uma inteligência artificial por trás. As pessoas também chamam inteligência artificial a tudo, quando há aquilo que se chama machine learning, em que basicamente é aquilo que a Tesla quer fazer com o Optimus, não é? Que é basicamente nós ensinamos ao robô a fazer uma tarefa e ele replica, tão simples quanto isso. Vamos ver. Para já, a grande questão é esta. Hoje fez gap up completamente vendido, QuantumScape, as EVs continuam para lá e para cá. A Rivian chegou a estar, como é que eu ia dizer, chegou a estar bearish, no sentido em que este flash foi tremendo, está a bater no Golden Pocket e estamos a fazer um máximo mais baixo. Isso acaba por ser bearish, mas é aquela que se está a aguentar juntamente com a Tesla, não é? Lucid, NIO, Xpeng, está tudo cá para baixo. Enphase é aquela que está a dar mais dores de cabeça, chatices, aquilo que preferimos. Porquê? Porque a batalha neste momento é a moving average a 13 e nós estamos a ganhar. Não estamos. Este foi o tal motivo que me levou assim, é melhor saltar de qual? Da plug. Porquê? Porque a plug também está a perder a moving average e a realidade é essa. A saída devia ter sido aonde? No limite devia ter sido aqui, 8,90. Não era aqui, porque eu não fazia a mínima ideia se ela ia fazer este movimento ou não, era aqui. Saí mais ou menos nos 8,23, portanto, agora esperar para ver o que é que acontece. Ela pode inverter, pode começar já, inverter amanhã, mas eu estou tão frustrado com o ter perdido a moving average, com o facto de termos feito um martelo, não ter reagido. Depois olho para a Enphase, que fez um gap up e foi completamente vendido, mas pelo menos fez um gap up e a plug não fez. De resto, a Snap continua a fazer o seu trajeto, está na resistência, está a batalhar. A Pinterest hoje está a aliviar, ou seja, quem aproveitou o breakout, de certeza que hoje foi o dia de fazer lucros, ou ontem, de certeza. Claro, a 1 hora, nem sei como é que ela está. Já perdeu o moving average, portanto vamos ver se ganha aqui suporte e se continua a fazer o trajeto, mas o pivô está aqui, portanto tenham cuidado. Shopify continua em queda, não está fácil. Ontem acabou por subir, hoje acaba por cair. Esta subida aqui ainda foram quase 3%. Está a estabilizar depois de ter feito um gap up tremendo, e isto pode acontecer com a Nvidia, né? A Nvidia, a AMDs e afins. Todas as semicondutores podem fazer isto, que é apresentou resultados e simplesmente vai continuar a subir. Google, inteligência artificial, também está na zona de resistência. Amazon é uma das clientes da Nvidia, juntamente com a Google e a Microsoft, para a inteligência artificial, está a reagir, e a Microsoft, já agora onde é que ela está a subir bastante. E esta que é a parte mais confusa, né? Nós sabemos que o ChatGPT mais cedo ou mais tarde vai ser da Microsoft, que eles compraram metade da empresa e deixam ela ter liberdade nos próximos 5 anos, mas depois têm a opção para adquirir
totalmente. Intel é o cancro, a realidade é essa. Ela faz movimentos interessantes de vez em quando, né? Aqui, uma subida de 7,61, mas em termos de longo prazo ela é um cancro. Como é óbvio, se vier a esta zona será um ponto de interesse, mas não mais do que isso. A Apple, para já, podem ver pelos desenhos, está na zona também de confusão, e o mercado basicamente está a ser isto, é uma zona completamente de confusão. As aéreas estão a estabilizar, ou seja, este turismo, isso tudo, estão a estabilizar ainda. A informação que temos é máximos mais baixos, isso é perigoso. A aérea, a mesma coisa. E depois agora só para olharmos as petrolíferas, grande queda na zona de suporte, furou este pivô que estava aqui, era importante não furar, furou o pivô, está a tentar voltar para cima, mas não dá boas indicações, e o mesmo acontece aqui com a Oxy. A banca para já está a estabilizar, mas esta estabilização pode levar a maus resultados, né? Vamos ver o que é que ela faz. Para já está a estabilizar, e as chinesas continuam todas a cair, até por onde der. É por isso é que eu digo, os fundamentais podem nos dizer compra, a ação de preço aquilo que nos diz é vende. A apresentação dos resultados não fez um gap up por aí além, e não sei se foi esta, mas a grande questão é esta indicação é tremenda, não é? Uma coisa é elas lateralizarem, outra coisa é mandar assim um flush depois da apresentação dos resultados. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, estejam atentos. Como é óbvio, se puderem, entrem no Discord, partilhem as vossas ideias. Acho que os setups são muito simples de desenvolver. Aquilo que nós procuramos são zonas, principalmente a 1 hora, porque é mais fácil e mais rápido para nos posicionarmos, mas partilhem antes de acontecer, porque dizermos que a baba vai até à lua porque está a subir face ao dia de ontem e depois ter feito o breakout, mas está a subir, depois do breakout já está a subir 2%, 3%, 4%. Ok, mas o ideal era haver informação aqui. Claro, este gap up foi tremendo, mas ela acabou por subir 9%. E tem muitas assim. A Fastly, partilhámos no canal aqui antes, tinha um breakout, fez suporte, arrancou. Ponto de entrada 1, ponto de entrada 2, na zona de suporte, ponto de entrada 3. Dava para apanhar sei lá, a Snapchat, não fui a tempo, né, porque ela teve um upgrade e simplesmente arrancou, mas tinha também a zona definida, Pinterest, zona definida, e são estes setups que eu acho que devemos procurar, como é óbvio, gerir. Houve uma que foi a Beatriz que partilhou, a Túlio, que basicamente, após a apresentação dos resultados, o setup estava aqui, não é? Porquê? Porque começou a fazer isto, caiu, voltou, começou a estabilizar, nós, ok, o setup está aqui. E a realidade é esta. Se inicialmente olhávamos para um potencial de 5%, depois simplesmente ela foi. E aquilo que ela está a fazer neste momento é estabilizar nesta zona. Como é óbvio, o ideal é não ficar a ver esta estabilização. É vender, mais ou menos aqui, depois entrar quando ela estiver acima. E depois tem a que o Luís falou, que basicamente também é de inteligência artificial. Não se esqueçam, estamos a 1 hora, abriu tal e qual como todas as outras com gap up, a subir 8%, basicamente está a cair, mas ela vai apresentar resultados em breve, pode ser devido a isso, pode ser, honestamente não sabemos. Aquilo que eu vos digo é assim, esta não é aquela que vocês dizem, eu vou meter, vou comprar 1000 ações, que seria 28 mil dólares de investimento, mas vou comprar 1000 ações e vou deixar até... Não façam isso. Literalmente, não façam isso. Bons negócios a todos e até amanhã.